Aleluia, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa tarde. Já tem um tempinho que a gente promete de vir, mas não dá certo. E hoje aprove a Deus de nos trazer aqui. Confesso, pastor, que o mesmo sentimento que eu falei para vocês que na quinta-feira que eles estiveram ministrando lá em Santa Mariana, nós somos de Santa Mariana, e eles foram ministrar lá e eu estava me preparando para o culto. E enquanto eu me arrumava, as lágrimas começaram a escorrer o rosto e o Espírito Santo testificando que Deus tinha coisas lindas para fazer naquele culto, e o culto está chacoalhando a cidade ainda. O povo ainda está comentando daquele culto que ficou marcado em nossas vidas. E recebemos o convite para estar aqui hoje com o mesmo sentimento que eu fui na igreja na quinta-feira, eu entrei aqui hoje, sentindo que Deus tem algo para as nossas vidas. Amém? Deixa uma palavra de saudação para os irmãos. É um texto que mexe bastante com o meu coração, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos porque o texto é extenso. Nós vamos ver o versículo 5, 6 e 7, e depois nós vamos pular para o 10, amém? Que diz assim: porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 18 diz assim: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? O texto que nós lemos, eu creio que é de conhecimento de todos os irmãos, é uma história bem conhecida. Quando nós falamos de mulher referência, quando nós falamos de uma mulher para se espelhar, é difícil nós olharmos para a Bíblia e não lembrarmos de Ana. Ana, não há muitas informações sobre ela. Nós vamos ler sobre ela no capítulo 1 e no capítulo 2. Nós vamos ler algumas referências sobre elas, mas depois não aparece mais. E o capítulo 1 e o capítulo 2 é suficiente para que essa mulher fique marcada em nossa memória. Porque o contexto que Ana está vivendo, ela está vivenciando no tempo dos juízes. E nós sabemos que no tempo dos juízes, o povo havia se distanciado de Deus. Já estava acontecendo um distanciamento, um esfriamento. Israel estava caminhando para longe de Deus. Israel estava fazendo o que queria da sua própria vida, tomando as suas próprias decisões. E é nesse contexto que ela está vivendo. Tanto que quando nós olhamos para o templo, quando nós olhamos para o sacerdote, nós vamos ver que esse povo está vivenciando uma geração que não havia referência. Não há aqui nesse contexto alguém em que pudesse se espelhar, alguém que eles pudessem olhar e dizer: não, vamos andar com fulano de tal, porque fulano de tal é um bom exemplo para nós. Dentro da casa de Eli, nós sabemos que os filhos dele, Ofni e Finéias, estavam profanando o templo do Senhor, estavam caminhando distante do Senhor, estavam fazendo coisas desagradáveis ao Senhor. Então é este contexto que Ana está vivendo, um tempo difícil, um tempo de esfriamento espiritual, um tempo de distanciamento de Deus. E a Bíblia diz que já não bastante do tempo difícil que Ana está vivenciando, Ana também está vivenciando uma pressão interna dentro de si. Porque Ana é uma mulher casada que sonhava com a maternidade. A Bíblia diz que a esterilidade tinha chegado sobre ela. Ana não podia gerar, mas convivia com o sonho de gerar. Ana não podia ter filho, mas acordava todos os dias com o sonho de segurar o seu filho em seus braços. Só que o texto vai dizer para nós que havia um responsável pela esterilidade de Ana. Havia alguém que estava provocando a esterilidade de Ana. E o texto vai dizer para nós que é o próprio Deus quem não havia permitido que Ana gerasse, quem não havia permitido que Ana tivesse um filho, que Ana segurasse um filho em suas mãos. Quando nós olhamos para a história de Ana, nós vamos entender que Ana está passando por um processo. O contexto que ela está vivendo é um contexto de uma nação que não tem mais uma referência, que não tem mais para quem olhar, não tem mais quem se apegar, não tem mais quem ter exemplo, não tem mais um intercessor, não tem alguém para lhe ouvir, não tem um pastor amigo para lhe aconselhar. Esse é o contexto que Ana está vivendo. Uma mulher com um sonho dentro de um contexto desse. O texto vai dizer para nós
que além da pressão do ambiente que ela vivia, e além da pressão interna de conviver com um sonho que era impossível para ela realizar, a Bíblia diz que dentro da sua casa, Ana também tinha uma inimiga. Ana tinha uma rival. E o texto deixa claro para nós que essa rival, ela não uma vez, não 2 ou 3 vezes, mas o texto deixa claro que excessivamente Penina provocava Ana porque Ana não podia gerar. Penina dizia: olha, nós vamos subir mais uma vez para o templo, lá estou indo eu com os meus filhos, eu tenho e você não tem, Deus me deu, mas não te deu, Deus fez na minha vida, mas não fez na sua. Então Ana está vivendo num ambiente de pressão muito grande, porque para todos os lugares que ela olha, não há um socorro, não há uma solução, não há um acalento, para todo lugar é pressão. Só que o texto vai dizer para nós que ela continua subindo ao templo. Ela continua subindo ao templo para orar e oferecer sacrifício ao Senhor. E estudando esse texto mexe com o meu coração, porque muitas das vezes nós também estamos vivenciando contextos como o de Ana, em que a pressão ao nosso redor é tão grande que a gente não vê saída. Só que daí Satanás começa a levantar ao nosso lado pessoas para tocar. Aonde que Satanás estava tocando não era em qualquer área de Ana, ele estava tocando na área que mais doía na alma dela. Enquanto ela subia para adorar, Satanás estava lembrando ela: você está indo, mas não recebeu. Você está indo e voltando, mas você volta sem nada em suas mãos. E muitas das vezes ele faz isso comigo e com você. Você vem na tarde da bênção, você participa dos cultos, mas o teu sonho você sai sem levar ele. E Satanás toca naquilo que te dói para tirar você do lugar da adoração. Só que Ana vai deixar claro para nós que a esterilidade não tirou ela do ambiente de adoração. Ela continua subindo de ano em ano. E eu imagino com ela, porque eu creio que você também já esteve num ambiente desse e sabe que a dor é grande, mas é com dor na alma, mas está subindo. É gemendo, mas está subindo. Está doendo, mas está adorando. E o texto diz que ela continua dessa maneira. E o que eu acho interessante desse texto, pastor Fernando, é que Ana está num lugar propício. Ela está passando por um processo, só que esse lugar que Ana está vivenciando é um lugar perigoso, porque a Ana precisa daquele filho, ela precisa segurar aquele filho. Só que o ambiente que ela está vivendo também é um lugar perigoso para ela. Por quê? Porque quando Deus realizar na vida dela, Ana poderia muito bem dizer: agora Deus me deu, agora fala que eu não tenho, agora fala que Deus não faz na minha vida, agora fala que Deus não me deu. Só que não era este ambiente que Deus queria a Ana. Deus não queria a Ana esfregando milagre na cara de ninguém. Deus não queria a Ana dizendo: agora fala que Deus não me deu. Deus estava promovendo um processo na vida de Ana. E enquanto Ana estava sendo esmagada por este processo, Deus está gerando nela um coração que entrega. E é uma mulher que está buscando por algo que almeja muito. Mas quando Deus dá a ela, ela diz: Senhor, se o Senhor me der, eu estou disposta a te devolver. Não tem nem sentido, pastor, você ansiar tanto por algo e dizer: Senhor, me deixa segurar só um pouquinho. Se o Senhor me der só o prazer de segurar nas mãos, depois eu te devolvo. Qual é a mãe que quer segurar um filho e entregar ele, devolver ele? Não quer segurar nos braços, quer ficar pertinho. Só que o contexto que ela estava vivendo era um contexto que não tínhamos mais referência. Só que num contexto que não tínhamos mais referência, Deus está promovendo um processo no coração de uma mulher, que quando ela entregar, a Bíblia diz que ela faz um voto ao Senhor, e ela está fazendo um voto em um tempo que ninguém mais fazia voto. Ela está votando algo em um tempo que ninguém entregava mais. Ela está votando para Deus um filho nazireu, um filho consagrado, um filho dedicado ao Senhor, algo que ninguém mais fazia. A nação precisava de uma referência. Ana precisava de um filho. Só que no processo Deus gera para ela um coração que entrega. E quando Ana vem devolver o seu Samuel ao Senhor, ela está entregando um menino, mas Deus está recebendo um profeta.
ela está entregando uma criança, mas Deus está recebendo um sacerdote. Ela está entregando o seu sonho, mas Deus está recebendo um juiz e uma referência para uma nação sem referência. O texto diz para nós que quando ela entrega, e algo que me chama muita atenção nesse texto, é que ela vai entregar um filho num lugar que, se nós formos olhar, irmã Selma, não tem nem lógica. Ela vai pegar esse filho e vai entregar na casa de Eli. Eli não tinha condições de cuidar nem dos filhos dele. Eli não tinha condições de passar nem exemplo para o filho dele. Só que aquilo que nós consagramos ao Senhor, o ambiente não altera o resultado. Aquilo que você consagrou ao Senhor, não tenha medo de entregar, não tenha medo de dedicar, não tenha medo de deixar ir, porque se foi consagrado ao Senhor, o ambiente não altera o resultado. E em um tempo em que os homens não escutavam mais a voz de Deus, Deus dentro da casa de Eli vai começar a falar com o menino. Aquilo que você entregou pode ser pequeno aos olhos de muitos, mas o teu sonho nas mãos do Senhor, o Senhor vai fazer referência para uma geração. Amém? Deus abençoe.